As forças aéreas dos Estados Unidos e de Israel têm reforçado constantemente sua parceria com treinamentos militares conjuntos. Esses exercícios, que envolvem simulações de combate aéreo e missões de ataque de Israel, não são apenas uma demonstração de força, mas uma sólida declaração de cooperação entre as duas potências. Imagine um time que, mesmo com todas as suas habilidades individuais, sabe que a vitória só virá quando trabalham lado a lado. É exatamente o que acontece aqui, com os Estados Unidos e Israel focados em integrar suas estratégias, criando um impacto que vai muito além da prática, moldando o futuro das operações militares. Esses treinamentos têm se intensificado, especialmente no contexto atual, onde as ameaças ao Oriente Médio continuam sendo um tema constante. O ataque de Israel, com o apoio dos Estados Unidos, não é apenas uma questão de defesa. É uma questão de preparação para um possível futuro de maiores desafios. A troca de conhecimentos, a experiência de campo de ambos os países e a coordenação de estratégias aéreas são elementos-chave que definem o sucesso dessas simulações. O mais interessante é ver como, apesar das diferenças de infraestrutura, os dois países conseguem alinhar seus objetivos com uma sincronia quase perfeita. É como um jogo de xadrez em que cada movimento é calculado e feito com uma precisão impressionante. Essas ações não só garantem uma resposta rápida e eficaz a qualquer ameaça iminente, mas também reforçam um compromisso de longo prazo entre os dois países. A eficácia dos exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Israel gera uma grande confiança em ambas as partes, resultando em uma aliança cada vez mais estratégica, e não há como ignorar os efeitos do ataque de Israel nesse contexto de fortalecimento da parceria. Isso abre portas para o próximo tópico sobre as negociações envolvendo reféns. Quando Trump se encontrou com os reféns libertados de Gaza, o momento foi carregado de emoção. Esses sobreviventes, depois de passar por semanas de angústia e medo, finalmente estavam livres, e as histórias que contaram tocaram profundamente até mesmo o ex-presidente. Imagine a mistura de sentimentos ao ouvir relato de sobrevivência em meio ao caos de um conflito, como o ataque de Israel e as consequências que surgem com isso. O impacto dessa experiência não é algo simples de se entender, mas a conexão humana é capaz de transpor qualquer barreira política. Nesse encontro, Trump teve a oportunidade de não só ouvir, mas também entender a profundidade do sofrimento dos reféns, uma situação em que muitas vezes os números e as estatísticas não conseguem refletir a realidade brutal da experiência humana. A emoção era visível, e ele expressou palavras de solidariedade, demonstrando que, apesar das diferenças políticas, a vida das pessoas deve ser sempre a prioridade. Com a tensão gerada pelo ataque de Israel, era difícil não perceber a urgência das palavras de Trump, que, naquele momento, mostrava um lado mais humano e vulnerável, algo raro no cenário político internacional. Esse tipo de encontro serve para lembrar que, por trás de toda a política, existem vidas que, ao final, são os verdadeiros alvos dos conflitos. Não são apenas números ou eventos em um noticiário, mas pessoas com famílias, esperanças e, agora, um futuro incerto. As negociações para a liberação de mais reféns se tornaram ainda mais urgentes após esse encontro. Enquanto isso, o contexto do ataque de Israel continua a formar um cenário de constante tensão e de promessas de mais confrontos. O que acontece quando a política externa entra em território desconhecido? As negociações secretas entre os Estados Unidos e o Hamas são um exemplo claro de como, em tempos de crise, até os princípios mais rígidos podem ser desafiados. Tradicionalmente, os Estados Unidos mantêm uma postura inflexível em relação a grupos como o Hamas, classificados como organizações terroristas. Mas, quando o assunto envolve reféns e o possível cessar-fogo, as circunstâncias podem forçar mudanças de estratégia. Essa é a realidade que o governo americano precisou enfrentar, sabendo que, sem negociações, o número de vítimas só poderia crescer, incluindo os efeitos do ataque de Israel na região. Essas negociações não são simples. Elas acontecem nas sombras, longe dos holofotes, e buscam alcançar uma trégua que permita a libertação dos reféns. O perigo, claro, é que abrir diálogo com o Hamas, em muitos círculos, é visto como uma fraqueza ou até uma rendição diante de um grupo extremista. Mas, por outro lado,
O que mais poderia ser feito diante da situação caótica que se desenrola em Gaza? O ataque de Israel e a resposta do Hamas criaram uma situação delicada, e o silêncio diplomático só agravaria o sofrimento. A verdade é que, por mais controverso que seja, negociar nesses momentos críticos é uma necessidade pragmática, uma questão de salvar vidas e garantir que o cenário não piore ainda mais. Os Estados Unidos, ao optarem por essa via, precisaram se confrontar com dilemas éticos e morais, sabendo que isso poderia abrir portas para mais negociações no futuro. E enquanto tudo isso acontece, o mundo observa atentamente o desenrolar dessa tensa situação. O próximo tópico revela um movimento audacioso por parte de Trump, que não poupou palavras quando o assunto foi a exigência de libertação dos reféns. Quando Trump fez seu ultimato ao Hamas, a tensão no cenário político internacional alcançou um novo nível. Suas palavras, carregadas de firmeza, foram um claro reflexo do tom agressivo que ele adotou diante da situação. Ao exigir a libertação imediata dos reféns e a devolução dos corpos de vítimas do ataque de Israel, Trump não apenas fez uma ameaça política, mas também enviou uma mensagem direta sobre as consequências para aqueles que continuam a desafiar os interesses dos Estados Unidos. O uso da frase Shalom versus adeus deixou claro que não havia espaço para negociação suave, apenas uma decisão radical que poderia significar a escalada do conflito ou uma possível oportunidade para a paz. Esse tipo de declaração não é raro vindo de um político como Trump, conhecido por sua postura firme, muitas vezes combativa. No entanto, quando se trata de questões humanitárias, como o destino dos reféns, suas palavras precisam ser tomadas com seriedade. Ao mesmo tempo, é possível observar a complexidade da situação, pois um ato de força como esse pode ter implicações a longo prazo. O ataque de Israel já havia causado danos significativos, e um movimento tão direto poderia ser o fator desencadeante de uma resposta ainda mais violenta do Hamas. Nesse contexto, o ultimato de Trump também serve como uma estratégia para colocar pressão sobre o Hamas e, possivelmente, acelerar as negociações para a libertação dos reféns. Mas, ao mesmo tempo, levanta a pergunta: será que a solução militar é a única opção ou existe um caminho mais diplomático que pode ser explorado? A fala de Trump sinaliza uma decisão difícil a ser tomada, e os próximos dias podem revelar o impacto de suas palavras. Agora, com o vazamento das negociações secretas, o jogo de poder entre as partes envolvidas fica ainda mais complicado. O que acontece quando algo confidencial se torna público? O vazamento sobre as negociações secretas entre os Estados Unidos e o Hamas trouxe à tona uma verdadeira bagunça diplomática. Antes, ambas as partes podiam manter uma fachada de poder e controle. Mas agora, com essa revelação, tudo mudou. O ataque de Israel, que já estava gerando um cenário tenso, ganhou um novo capítulo, no qual a confiança entre os envolvidos foi seriamente abalada. Quando as negociações vazam para a mídia, a confiança se rompe e as possibilidades de acordo ficam mais distantes. É interessante perceber como um simples vazamento pode criar um efeito dominó. O Hamas, por exemplo, pode ter se sentido traído, pois sua posição secreta agora era pública, o que diminui seu poder de barganha. Além disso, os aliados dos Estados Unidos, que antes estavam a favor das conversas, começaram a questionar se essa exposição não prejudicaria mais do que ajudaria. O cenário tornou-se ainda mais volátil, pois o ataque de Israel e o papel dos Estados Unidos estavam sob um microscópio mundial. A credibilidade de ambos os lados estava em jogo, o que tornou as tentativas de mediação ainda mais difíceis. Essa revelação trouxe à tona o quanto a diplomacia precisa ser cuidadosa e estratégica. Quando algo que deveria ser mantido em segredo é exposto, pode destruir toda a confiança e complicar ainda mais a situação. Nesse caso, os esforços de mediação entre os Estados Unidos e o Hamas passaram a ser mais difíceis, pois ambas as partes precisavam lidar não só com o conflito em Gaza, mas também com as repercussões políticas da divulgação. O próximo tópico nos leva a uma ameaça direta do Hamas, que promete complicar ainda mais as negociações e a segurança dos reféns. O que acontece quando um grupo terrorista coloca um ultimato tão direto sobre a mesa? A ameaça do Hamas foi um marco no já volátil cenário de Gaza,
tornando claro que a situação poderia se tornar ainda mais desesperadora. O grupo afirmou, de maneira crua e implacável, que se Israel retomasse seus ataques em Gaza, mais reféns seriam mortos. Imagine o medo e a pressão que essa declaração trouxe tanto para os reféns quanto para as negociações. O ataque de Israel havia deixado um rastro de destruição, e agora o Hamas mostrava que não hesitaria em tomar medidas drásticas, caso suas demandas não fossem atendidas. Essa ameaça, por si só, aumentou ainda mais a complexidade da situação. As negociações, que já eram um campo minado, agora estavam sendo pressionadas por uma espada de Damocles. Cada movimento, cada decisão tomada, poderia significar a morte de mais civis e reféns. As consequências de um ataque de Israel em Gaza, aliadas à promessa de novos assassinatos, tornaram qualquer tentativa de diplomacia ainda mais urgente e arriscada. O dilema agora era: como negociar quando a vida de tantas pessoas está nas mãos de algo tão imprevisível? Além disso, o efeito psicológico desse tipo de ameaça não pode ser subestimado. Em tempos de guerra, cada palavra tem o peso de uma ação. A pressão sobre os envolvidos nas negociações só aumentou, e o caminho para uma solução pacífica parecia cada vez mais distante. O que parecia ser uma simples disputa por território e poder agora estava profundamente entrelaçado com o sofrimento humano. E com a morte de reféns no horizonte, a pergunta persiste: será que o mundo conseguirá impedir que mais vidas sejam perdidas em nome da política e da guerra? A situação em Gaza se complica cada vez mais com o ataque de Israel e a crescente tensão entre as partes envolvidas. A ameaça do Hamas e as negociações em jogo deixam claro que a guerra pode recomeçar a qualquer momento. E você, como enxerga essa situação? O que acha do papel dos Estados Unidos nesse cenário? Deixe sua opinião nos comentários. Se quer entender mais sobre o desenrolar dessa crise e não perder nenhuma atualização, inscreva-se no canal e ative as notificações.